Fala Tricolor, seja bem-vindo ao canal Fluminense Domina, eu sou o Wallace e nesse vídeo a gente vai fazer uma análise tática e uma análise estatística do nosso adversário, que é a Internazionale de Milano. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre esse vídeo, continue no vídeo, mas antes eu vou convidar você a seguir o canal e deixar o seu like. Então, se você assistiu o jogo da Inter, você deve ter percebido que a Inter basicamente atropelou a River Plate, não fez mais gols por incompetência dos atacantes, né, de perder muitos gols. O Lautaro Martínez perdeu uns 2, né. Teve outro jogador aí que eu não sei o nome, que também perdeu a oportunidade, mas que o jogo para ele só teve reviravolta após justamente esse lance aí. Que lance é esse, Wallace? É o lance da expulsão. Esse jogador aqui, ó, recebeu a bola em profundidade, atacou o espaço, né, dominou a bola, recebeu a falta, tinha direção, tinha posse, né, tomou o cartão vermelho e aí logo em seguida já veio gol, ó, 71 minutos. Pegou, driblou ali, recebeu a bola da esquerda para o meio, driblou de corpo, chutou, golaço. E aí o River já era, a partir daí o River já era. Tomou gol com um a menos, aí fica difícil. Aí logo em seguida, aqui foi o replay do gol. E aí logo em seguida não, claro, né? 18 minutos depois disso, aí teve o lance da outra expulsão, os dois ali se brigaram. E aí teve um lance lá, né, com 90 mais 3, se não me engano, um lance do terceiro gol. E um chute, o maluco driblou, chutou embaixo do goleiro, golaço. Os dois gols foram belos gols. Mas o jogo contra a Inter, o da Inter contra o River Plate, só ficou mais fácil após a expulsão. E é o que é natural, né? Depois de um jogo, nenhum jogo depois que você tem uma expulsão, o jogo sempre tende a ficar mais fácil. Mas aí se você observar, quando a gente fala de estatística posicional, a gente tem, ó, Esposito e Lautaro Martínez, que ocupam lugares muito parecidos do campo, né? O Lautaro ele é um pouco mais comprimido no meio e o Esposito, ele, na caso, quase como segundo atacante, ocupando um pouco mais as faixas laterais, mas ele vai pouco para as faixas laterais, né? Os dois eles ocupam muito mais a parte da meiuca do campo de ataque. E eles fazem isso justamente porque eles têm dois jogadores que atacam muito pelas laterais, que é o Di Marco e o Dumfries, né? Como você pode observar que o Dumfries ele tem muita bagagem pela lateral, né? Ocupa muito espaço lateral, e o Di Marco tem também aqui, ocupa muito essa parte lateral, ocupando mais a parte lateral de ataque do que de defesa. Ele saiu aqui aos 63 minutos, né? E aí o Di Marco, né, substituído pelo Carlos Augusto, também ocupou muito essa lateral aqui, muito mais para a parte de ataque. Ele já ocupou essa parte aí quando o jogador do River Plate já tinha sido expulso. E eles conseguem ter essa liberdade para praticamente só atacar, porque tem dois zagueiros dos três ali que são quase como laterais. Eles saem desse meio e vão para as pontas, né? Então a gente pode pensar das seguintes características: ou esses jogadores que vão pelo meio podem facilitar a marcação de Thiago Silva, Freitas ou Ignacio, quem for entrar, Martinelli, Hércules e Nonato, quem for jogar. Os jogadores pelo meio podem acabar facilitando a marcação desses jogadores e também, né, dificultando um pouco a vida, porque você vai ter ali vai ter dois jogadores, né, que ocupam muito a parte ofensiva do campo, que é de Marco e Dumfries, dando ali um problema para Samuel e para o René ou o Fuentes. Acredito que por conta desses dois jogadores serem muito ofensivos, talvez o René seja uma opção um pouco mais óbvia para conter talvez um pouco do avanço do Dumfries, né, que seria pelo lado dele ali, né, e talvez o Guga para conter um pouco o avanço do Di Marco, né. Ou, se você forçar muito, pode ser que o Di Marco ele acabe voltando um pouco para marcar também, mas a gente vai observar aí como é que esses dois jogadores vão se enfrentar, quem é que vai ocupar mais a parte ofensiva, né, em relação ao outro. Então isso vai ser curioso de observar aí. Já no jogo contra o Urawa Reds, eles começaram fazendo um gol que foi muito parecido com um gol que a gente costumava muito fazer. Hoje em dia, o Fluminense não costuma tanto fazer esse gol. Tenta às vezes, mas é muito raro. Que é ir na linha de fundo, tocar para trás, pegar esse jogador de frente pro gol. O Fluminense já cansou de fazer esse tipo de gol em 2023, mas agora não tá surtindo muito. E apesar de não estar surtindo efeito positivo, tá surtindo efeito negativo. Então a gente poderia tentar explorar talvez um pouco dessa chegada pela linha de fundo, tocar para trás e ver German Cano de frente pro gol, um John Arias de frente pro gol, né, uma tabelinha ali, Keno, Arias, né, mas vamos ver o jogo. E aí o Urawa Reds abriu o placar aos 10 minutos de jogo, com uma jogada dessa, foi a linha de fundo, tocou para trás, e aí ele chutou o gol dos caras, e aí o Inter continuou nesse mesmo estilo de jogo, de tentar atacar. Um dos gols do Inter foi de cruzamento, o Lautaro foi meio que de puxeta, um belo gol,
E agora o segundo de virada, não tô lembrando o segundo gol de virada. Foi Varela deu assistência, Lautaro fez o gol. Foi um jogador que entrou depois, Valentim Carbone. Agora eu não tô lembrado desse gol dele. Mas enfim, e aí para juntar essas duas análises, o que é curioso, de novo, ele ocupando o Lautaro mais a parte meiuca, que ele até sai um pouco pelas laterais, o Exposito, né, um pouco mais concentrado. Talvez eles, num jogo fique um pouco mais ofensivo na meiuca, o outro fica ali, né, se deslocando de um lado para o outro, e no outro, né, eles ficam intercalando isso. De novo, o Di Marco ocupando muito a parte ofensiva pela lateral esquerda, e aqui agora foi o Henrique que foi pela direita e não o Dumfries. Talvez o Dumfries tivesse sido poupado, e aí ele inclusive foi substituído por Sutic, não sei como é que se fala isso, que também ocupou muito a parte ofensiva pela direita. E aí o melhor jogador foi o Varela, que ocupou muito a meio aí, fazendo uma pressão. Então, como o time do Real Red estava numa linha basicamente de duas linhas de 4-4 e dois jogadores mais à frente, e todos esses dois jogadores aqui, os mais à frente, aqui tá num esquema que foi um pouco diferente do que eles colocaram de fato em campo. Esse jogador aqui, o Yusuke Urameshi, ele tava muito atrás no campo. Tava meio que fazendo duas linhas, né, de 4, esses 4 jogadores aqui, eles estavam ocupando muito mais a parte defensiva do campo ali para tentar impedir talvez o empate e a virada, mas acabaram levando a virada assim mesmo. Então esse 4-2-3-1 aqui talvez foi proposto, mas em campo acabou que não aconteceu isso. E talvez o jogo mais complicado para eles talvez tenha sido o Monterrey, já que eles terminaram empatado. Mas se a gente for pelas estatísticas, o Monterrey pouco fez. O time da Inter tentou e não conseguiu. Não conseguiu nas estatísticas aqui. Vamos ver. Finalizações 15, mas ainda assim uma única defesa. Eles finalizaram 11 com 0 defesas. Ou seja, o que eles tentaram foi gol, né? Porque o Sommer não teve que fazer defesa nenhuma. 3 cartões para Inter, nenhum com o Monterrey. E a gente tem aqui, né, toda a finalização. Travado, bem longe para fora, na trave, um chute na trave do Monterrey, longe de novo, perto mais ou menos. Então, tipo assim, o Sommer não trabalhou, e aí teve ali uns 3 ou 4 chutes que foram perigosos, de resto foram muito longe, e 2 ou 3 ali que foram travados, ou seja, de finalizações efetivas mesmo, coloca ali 3 ou 4. Em relação à posição, você vai observar de novo, né, os dois jogadores ocupando muita faixa, né, mediana aqui, e aí eles circularam um pouco mais, né, pelo campo, e aí talvez por terem circulado mais o campo e perceberem que o resultado não foi positivo, que o técnico Kivu optou por concentrá-los mais no ataque e deixar que os laterais fizessem um serviço de correr mais por eles, né? E aí o Darmian foi mais aqui por dentro do que os outros, e aí você tem o Varela, que jogou num período mais meiuca aqui, ocupando mais lateral direita. Ou seja, dependendo do jogo, você teve jogadores ali que fizeram um pouco de serviço muito parecido com os outros, ou seja, tá um futebol muito parecido, independente dos jogadores. Ou seja, você muda o jogador, mas não muda, você muda a peça, né, mas não muda o futebol praticado pelo time, o que é curioso, uma parte, dependendo do ponto de vista, é bom, porque se torna previsível para você que é técnico, mas também pode ser ruim porque vai ser previsível para o outro time também, para saber exatamente o que você vai fazer em campo. O que pode ser bom para o Fluminense, né, ter a questão de facilidade de ler o jogo enquanto ele está acontecendo. Então, é isso que eu tinha para dizer, essa minha análise aqui prévia do jogo. Não notei nenhuma semelhança dos lances, né? Eu estava procurando ali padrões de jogo, mas não encontrei muita coisa do time da Inter. E aí, por não encontrar coisas parecidas em relação ao ataque, à defesa, em relação aos gols, não quer dizer que não exista. Quer dizer que, como o Inzaghi saiu há pouco tempo e o Kivu teve pouco tempo para treinar e adaptar um novo estilo de treinamento, pode ser que o time ainda não tenha compreendido o esquema de jogo, talvez esteja em ritmo de treinamento. E aí, nessa ideia de ritmo de treinamento, pode ser bom pra gente, ou pode ser ruim também, porque pode ser que a gente esteja estudando algo que não está propriamente acontecendo, já que por várias vezes ele mudou algumas peças ali, por exemplo, em um jogo foi Dumfries, no outro jogo foi Darmian, no outro jogo foi o Henrique, no outro jogo foi o Carlos Augusto. Então parece que ele ainda está encaixando algumas peças no time,
e isso pode acabar gerando ali talvez uma falha na interpretação das jogadas pela equipe técnica do Fluminense. Eu, novamente dizendo, não consegui enxergar nenhum padrão nos gols, nos ataques, né? A única coisa que eu consegui enxergar é que eles procuram muito o Lautaro Martins. Parece que a deficiência técnica de alguns jogadores, que eu não sei se tem, mas parece que a deficiência talvez de finalização ou de criar jogadas seja, vamos jogar no Lautaro e ele se resolve, né? E por muitas vezes era exatamente isso, tipo assim, pô, o cara tava livre, podia tentar uma jogada, não tocava pro Lautaro, né? E tipo, ele acabava que ele resolvia, mas não necessariamente ele resolver, ele finalizava, vamos dizer assim, mas ele não resolvia. Às vezes estava mal colocado, mas ainda assim finalizava. E às vezes isso é que importa também, que se você tenta, não consegue e gera contra-ataque, é pior do que você tentar alguma coisa errada e o chute vai para longe, né? O que não acontece com o Everaldo. O Everaldo, ele tenta algo diferente quando ele deveria simplesmente fazer o básico, que é chutar. Então, agradeço você ter assistido esse vídeo até aqui, vai ajudar bastante. Me siga, aperte o sininho, né? E se você quiser saber mais, me siga. Valeu, galera!